Olá, meu nome é Silvia Malamude, com grande carinho que estou com vocês para abordar um tema bastante importante que todos nós temos e que muitos de nós têm dificuldade de lidar, que é o universo das emoções. Por que que é tão difícil? Porque muitas vezes a gente toma atitudes e essas atitudes elas são regadas por emoções que a gente nem sabe de onde vem, nem como vem, e depois que a gente toma tais atitudes, a gente se pergunta por que que a gente tomou tais atitudes, por que que a gente não podia ter agido diferente. Então, eu estou falando de um tema que diz respeito a um assunto bem inconsciente que todos nós temos. E esse inconsciente, eu sempre falo que a gente tem vários estados de ego e cada eu, estados de ego são os eus nossos que nos compõem. E cada parte nossa, ela vai responder a alguma coisa importante que a vida de fora está conversando com a gente. Então, em cada momento, o que mais acontece é que é um eu nosso emocional que salta para fora, muitas vezes a revelia, e vai comandando a situação. Vou dar um exemplo. Às vezes você está no trânsito, você pode ser uma pessoa super tranquila e de repente um cara bate no seu carro e você vira um avião, fica bravo, você sai xingando e depois que acontece isso você se pergunta por que que eu fiz isso, se eu normalmente não sou assim. Então tem um eu emocional que é mais ligado no impulso, que quando ativado para sobreviver, ele sobrevém de uma maneira abrupta e muitas vezes violenta. Outras vezes, quando você tem que ter uma reação em defesa de si mesmo, pode acontecer de você se inibir, de você se entristecer e não saber lidar com a situação e depois falar por que que eu não falei isso, por que eu não falei aquilo. Então o que que costuma acontecer com todos nós? Costuma acontecer que esses nossos diversos eus têm várias histórias que quando eles são ativados, eles respondem de modo independente. Por mais que a gente depois fale assim, por que que eu ataquei a geladeira? Por que que eu tive esse impulso? Eu tive o desejo, eu tive aquela emoção, aquela vontade de comer e eu podia ter me contido. Por que que eu não dei conta de fazer isso? Então, o que que eu trabalho, o que que eu entendo das emoções? A gente está aqui nesse planeta para ter ações deliberadas, para a gente saber o que a gente está fazendo, tentar se organizar nesse lugar infinito que a gente tem dentro da gente e com as demandas infinitas que tem fora da gente, a gente tentando se equilibrar, nos equilibrarmos da melhor maneira possível. E para a gente fazer isso daí, não tem melhor caminho do que o autoconhecimento. E como que a gente vai fazer para se autoconhecer, para ter ações mais deliberadas, para quando acontecer alguma coisa nesse mundo interno da gente, a gente saber entender as sensações e os sentimentos que a gente tem, saber driblar quando necessário, ou saber exteriorizar quando necessário também. E quando acontecer algo fora, que nos dê uma demanda interna, o que que a gente faz? A gente vai agir por impulso, a gente vai parar um pouquinho, vai tentar reprocessar uma raiva e de repente tentar acalmar para poder sair da melhor maneira possível. Como que a gente faz isso daí? Então vou voltar ao tema, é o autoconhecimento. O modo como eu costumo fazer, eu trabalho com MDR, com Brain Spotting, que são técnicas, é uma abordagem, uma terapia de reprocessamento cerebral. O que que acontece com o MDR, o Brain Spotting? A gente reproduz uma fase do sono que é a fase REM, que é quando a gente sonha, que é quando a gente tenta reprocessar conteúdo emocional mal resolvido, que a gente não dá conta de resolver. Então, no sonho, eles vêm por uma maneira totalmente simbólica, então uma porta pode estar caindo na tua cabeça e você vai achar que ok, ou vai ficar com medo e tal, mas a porta tem um simbolismo, tá? E você pode ter esse sonho de diversas maneiras, querendo resolver conteúdos seus. Na vida, as coisas que acontecem, que disparam sentimentos na gente, também vêm por simbolismos que a gente desconhece. Então, uma pessoa pode aparecer na tua frente, pode estar representando para você instantaneamente alguém que te atacou quando você era pequeno, por exemplo. Então, você vai reagir ou vai se inibir e quem vai comandar a história é teu eu de sobrevivência da época de quando você era pequeno. Então, quanto mais você reprocessar esses ambientes que você teve, que foram de difícil acesso num tempo atrás e que te deixou encapsulado em algum tipo de emoção que não coincide com tudo que você já se ganhou ao longo da sua vida, mais eles vão tomar posse de você. O reprocessamento cerebral, ele faz você voltar
você juntar tudo que você já organizou de bom na sua vida, os seus recursos, e poder descongelar essas áreas que insistem em se defender dessa forma. É isso. E liberta.